injustamente, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que é da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, não agir pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Glória a Deus. E mesmo que minha alma desistente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as minhas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Obrigado, Santo Deus, por esse santo amor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, Obrigada por você estar ao nosso lado, Pai. tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, Senhor Deus. Tudo Muito vai obrigada, Pai, ficar por você nos dar essa Obrigado, confiança, Deus, por Senhor. essa certeza. Nós somos Vai gratos. ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando que tudo
ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Glória a Deus, graça e paz, amados. Mais um culto que nós estamos iniciando para a glória do Senhor Jesus Cristo, mais um culto da nossa família. E eu queria convidar você agora, nesse momento, você que acompanhou, pode acompanhar e meditar a letra dessa música. Nós estamos convidando a você, a nossa família convida você a atentar para tudo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Já falou aos nossos corações e muito mais ainda há de falar. E creio que estamos numa mesma sintonia, a sintonia em Cristo. E nós vamos orar agora, entregando tudo que vamos fazer nas mãos do Senhor Jesus. Qual é a sua... Nesse momento, qual é a sua preocupação, qual é a sua inquietude, como é que se encontra a sua alma, o que é que você pensa nesse momento? Pare um pouquinho agora, nesse instante, e o que é que você pensa nesse momento? Qual é a sua preocupação? O que aflige o seu coração? O que é que você tem para dizer a Deus nesse momento? Senhor, eu estou assim, 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 me dói aqui, me dói na alma, me dói no corpo. Estou preocupado com isso, estou preocupado, só se fala em corona, mas há outras coisas mais que está relacionado a isso, né? Que de uma certa forma vem nos afligir, mas nós vamos nesse momento entregar ao Senhor Jesus todo esse culto. Vamos estar concentrados nele, vamos nos comportar como verdadeiros adoradores. Amém? Curvemos nossas cabeças nesse momento. Pai santo e querido Deus, glorificamos o teu santo nome pela tua bondade. Glorificamos o teu santo nome pela nossa casa, os nossos lares, os lares, Senhor Deus, que nos ouve, os lares que ouvem tua palavra, os lares, Senhor Deus, que estão nesse momento abrindo os seus corações, abrindo as suas mentes, Senhor Deus, e tirando todo o mal que há em si, se esvaziando de si mesmo, para que habite tu, Senhor Deus, em nós. Que o teu Santo Espírito nos encha, nos transborde, e toda alegria seja de ti. Que seja um culto alegre, que seja um culto de agradecimento, de reflexão, onde possamos entender, perceber, querer, desejar, Senhor Deus, e agir, praticar em tudo aquilo que tu queres para as nossas vidas, Pai amado. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas de hoje, perdoa naquilo que não conseguimos agradar a Ti como Tu querias, Pai. Que queremos nesse momento fazer um compromisso de fazer melhor para Ti. Que Tu se agrade muito mais, Senhor Deus, de nós, a cada pensamento, a cada gesto, Senhor Deus, a cada atitude nossa, Senhor Deus, que o que façamos seja para chegar aos altos céus e Tu tenha prazer em nós como filhos Teus, Senhor Deus. Tudo seja para Te glorificar. Tudo, Senhor Deus, que não seja para a nossa fútil vaidade, Senhor Deus, mas para excelentemente, Senhor Deus, mostrar a nossa gratidão a Ti. Recebe o nosso louvor, Pai amado. Recebe, Senhor Deus, com gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora a palavra está com Taíra. Glória a Deus. Devocional. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia lá em Filipenses 4, versículo 7, que fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre essa paz que excede todo entendimento, que
excede toda percepção e compreensão humana. Essa paz que mesmo que os números digam o contrário, que os números de infectados digam o contrário, que os números de mortos digam o contrário, que a economia queira dizer o contrário, mas essa paz que excede Amém. toda percepção humana. Eu quero falar um pouquinho sobre ela. Porque essa paz, segundo o que a palavra fala, ela foi nos dada. Então ela fala assim, ó, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele não Amém. fala nem só o coração, ele fala a mente de vocês. Mas se a gente tem essa paz, porque existem alguns momentos em que a gente tem completa perturbação mental. A gente chega e se abala com algumas coisas que têm acontecido. O interessante é que assim, esse livro é o livro da alegria, né? Que é conhecido como o livro da alegria, porque Paulo fala muitas vezes, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E ele fala várias vezes nessa carta. Então, essa paz, nesse capítulo, a gente entende, quando a gente lê, a gente entende que essa alegria, ela vem dessa paz, né? Então, eu só posso ter a minha alegria. Alegrem-se no Senhor. Como é que eu vou me alegrar no Senhor? Com essa paz que excede todo o entendimento. Como é que eu tenho essa paz que excede todo o entendimento? E aí ele fala depois que essa paz, ela vem através da gratidão, né? Ele fala que por ações de graças é como essa paz. Uma das coisas, né, que eu vou ter essa paz dentro de mim é quando eu passo a olhar as situações ao meu redor com outros olhos, com ações de graças. E lá no versículo 8 ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, para concluir essa reflexão que eu estou trazendo agora, o que eu queria falar eu quero provocar a gente, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como é que eu estou agindo durante esse período de quarentena, porque como eu governo a minha mente vai ser a maneira em que eu vou deixar essa paz que excede todo o entendimento repousar na minha vida. Então era isso, essa reflexão que eu queria trazer hoje. Amém, Jesus. Nesse momento agora você medite nessa música, cante meditativamente, falando para Deus que essa canção fala, como se fosse uma oração de você e Deus. Diga a Deus e acredite, Deus está pronto, está dando cuidado, está dando zelo, que esse mundo que você colocou está acontecendo. Pedaços, já ouço ruídos do teu
a morrer, Senhor. Cria vidas, Senhor. Vidas, Senhor, das células que estão morrendo, Senhor. Deixa, Senhor Deus, pensamentos, Senhor, que estão morrendo, Senhor. Os sonhos, Senhor Deus, que estavam desenhados ali, Senhor. Os propósitos ali, Senhor. A vida, Senhor, daquilo que está morrendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. A vida na casa de cada um de nós, cada um que está nesse momento assistindo. Eu não vou nesse momento, estou entregando, Senhor Deus, os seus problemas aqui, Pai, que são o teu vento, Pai, que fará um redemoinho, fará uma mudança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos iniciar agora o momento da palavra. Gente, hoje quem ficou responsável pela palavra foi eu e Cecília. Antes de começar, eu queria perguntar para vocês se você já sentiu o sopro de Deus aí onde você está, porque em nome de Jesus eu já senti aqui. Amém. E eu creio que Deus quer soprar muito mais. Amém? Você está disponível a receber esse sopro de Deus, esse sopro do Espírito Santo? Amém? Eu estou, eu quero receber mais. Antes de começar a palavra, eu queria falar que eu sempre fui uma pessoa que gosto de me planejar, então gosto de cumprir metas e objetivos, fazer listinhas e tudo. E esse ano Deus tem me mostrado como Ele quer que eu não faça isso. Porque tudo que eu faço parece que muda tudo. Deus tem mudado e tem feito tudo ao contrário. Então, eu sabia, pai, semana passada disse que quem vai dar a palavra é Cecília Isabelle. Aí eu disse assim, Deus, como o Senhor está mudando tudo, então eu não vou começar desde agora a planejar uma palavra. Porque quando chegar no dia, o Senhor vai me mostrar outra palavra. E aí eu fui orando e hoje eu disse, Senhor, eu quero receber o que o Senhor quer que eu fale para as pessoas. E em nome de Jesus, amém, família? Amém. E em nome de Jesus, Deus falou comigo e com Cecília em um primeiro momento de maneiras totalmente diferentes. Eu disse, meu Deus do céu, eu estudei algo, Cecília estudou outra coisa, eu fiquei, meu Deus, Senhor, não tem nada a ver aqui, o Senhor disse, a gente vai pregar juntos, mas não está fluindo. E a gente orou, pediu discernimento para o Espírito Santo e Deus nos fez ver coisas em comum, porque a palavra é a mesma, Então a gente encontrou pontos comuns e hoje a gente vai falar para vocês sobre deserto e descanso. Amém? Queria que vocês abrissem agora em Neemias 9, a partir do versículo 1. Amém? Neemias 9, a partir do 1. O povo confessa os seus pecados. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram sacos de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Eterno, o seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Deus Eterno. Então, gente, a gente precisa entender o que estava acontecendo, tá? No capítulo anterior, no capítulo 8, o povo de Israel chega para Esdras e diz assim, Esdras, a gente quer que você, como sacerdote, leia a lei de Moisés para nós. A gente quer poder entender essa lei de Moisés. E aí, Esdras, como sacerdote, se dispõe
e toma essa posição, e a Bíblia relata que ele começa a falar sobre a lei de Deus, e ele vai desde o nascer do sol até o meio-dia. Então ele passa esse tempo só falando da palavra de Deus e pregando e falando para todo o povo israelita, né? A gente tem que lembrar também que o muro já tinha sido construído por Neemias, e o povo, ele estava com sede de Deus, e por isso que ele pediu para que... Buscou isso, e por isso que ele buscou conhecer mais a lei. E aí a palavra diz que quando os levitas explicaram a palavra de Deus para o povo, houve um arrependimento muito grande, uma comoção assim muito grande, muitos chorando e arrependidos, e de uma forma assim tremenda, eles chorando muito e muito comovidos. E aí o que é que os levitas dizem? Ei, vocês precisam se alegrar, porque esse é o dia santo. Amém. Esse é o Glória a dia Deus. santo, e vocês precisam se alegrar. Voltem para suas casas, fiquem alegres, dividam o pão com os irmãos e fiquem alegres. Se alegrem diante de Deus, porque esse é um dia novo. E aí o que é que a gente pode perceber, né? Que o povo, ele realmente estava cansado, porque tinha construído o muro e tinha sido um momento de bastante... de muito alvoroço, digamos assim, porque foi toda uma dedicação de Neemias para construir a muralha, e esse povo trabalhando duro. E quando eles se arrependem diante de Deus, os levitas dizem: ei, ânimo, fiquem alegres, Amém, chegou o descanso de vocês, se Glória a alegrem diante de Deus, porque Amém, agora Jesus. vocês vão descansar. E dando continuidade a essa passagem, esse versículo, Ele- a continuação do versículo 9 é justamente uma oração uma oração de perdão às coisas que os seus antepassados tinham feito. Esse é o povo de Deus. Então os antepassados deles viveram um tempo de 40 anos no deserto, esperando a promessa de entrar na terra prometida. Isso. E no versículo 9, o arrependimento foi tão grande que eles começaram a pedir perdão a Deus pelos seus antepassados. E diz partir do assim, 11. a partir do... Neemias 9:11. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que o perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiaste com uma nuvem durante o dia, Amém, e de noite Jesus. com uma coluna de fogo, Aleluia. para Glória a Deus. iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no Monte Sinai, falaste com o teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome, Amém, Jesus. e água da Glória a rocha Aleluia. quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havia jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. E toda essa oração fala sobre um deserto, e justamente esses 40 anos de deserto. E deserto, sempre que a Bíblia traz deserto, é um momento de dor, sofrimento, mas acima de tudo isso, um momento de busca, Isso. um momento de entrega, um momento de aprendizado. Aleluia. E aí, gente, Deus me fez pensar, antes de ter lido isso, eu já tinha lido Hebreus 4. Hebreus 4, ele fala da ira de Deus, que Deus se irritou com o seu povo. E não precisa abrir, só para complementar, eu vou ler rapidão para vocês, antes de fazer o comentário. Em Hebreus 4, fala assim. Hebreus 4, a partir do 10. Eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida para descansar comigo. Então, a gente lembra que durante esse tempo no deserto, Deus se mostrou várias vezes para o povo, e o povo era sempre inconstante.
E aí, Deus, quando eu li essa passagem desses 40 anos, eu lembrei justamente da nossa quarentena. E eu disse, meu Deus, mas são 2 desertos. Um deserto lá atrás, que foram os 40 anos, e a nossa quarentena. E eu fiquei, Deus, mas não tem nada a ver esse deserto de lá, esses 40 anos, com o deserto que a gente tá passando, com tudo que a gente tá passando. E aí, Deus me mostrou 3 características, 3 coisas, 3 semelhanças com o deserto que havia. E a primeira coisa, a primeira característica que assemelha a isso são as circunstâncias. Então, da mesma forma que havia uma aglomeração de pessoas lá, muita gente, na nossa casa hoje tem um número maior de pessoas, porque a gente está sempre convivendo mais junto porque não pode sair de casa. Então existe essa aglomeração. Da mesma forma que, como eles não tinham previsão de nada, eles não sabiam quanto tempo eles iriam passar, eles não sabiam quando é que a comida ia chegar, quando é que eles iam beber. Às vezes a gente tem esses pensamentos, né, durante a quarentena. Senhor, e aí, o que eu vou comer amanhã? Como é que vai ser meu dia amanhã? Como é que eu vou beber? São os mesmos questionamentos. Mas meu pai volta ou não volta? Mas aí Deus me mostrou a segunda característica, que foi o que eu mais fiquei feliz, que ele falou assim, minha filha, eu permaneço o mesmo. Você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado? Meu Deus, permanece o mesmo. Digita isso aí agora, você. Eu quero ver todo mundo digitando. Meu Deus, digita. Permanece o mesmo. Todo mundo digitando. Meu Deus, permanece o mesmo. E ele falou, inclusive, que da mesma forma que ele mandou o maná para aquele povo, e da mesma forma que ele mandou a nuvem para aquele povo, e da mesma forma que ele fez com que cordões aparecessem nos céus, ele vai fazer com a gente porque ele é o mesmo. Amém? Em nome de Jesus, se você tem se preocupado esses dias com o que você vai comer, se você vai ficar sem emprego, se você tá com isso ou tá aquilo, se você vai pegar coronavírus, creio que o seu Deus é o mesmo. Há muito tempo atrás eu escutei uma frase que é muito interessante que fala: nós somos os maiores profetas das nossas vidas. Então comece a profetizar na sua vida, na sua família. Direcione agora, nesse momento, a mão para a sua cozinha e diga: Senhor, durante todo esse tempo, todo mundo, Senhor, durante todo esse tempo, não vai faltar alimento. De novo, Deus, durante todo esse tempo, não vai faltar saúde. Em nome de Jesus, declare isso para a sua casa, porque assim eu tenho declarado todos os dias na minha família, porque no início disso tudo eu me perguntei muitas vezes: Senhor, como é que vai ser? Meu pai, será que ele vai continuar trabalhando? Quem vai ganhar dinheiro? E aí? Mas não faltou, gente. Tem um se quer alimento e não vai faltar. Amém? Vocês creem nisso? A terceira característica, e aí foi que eu fiquei triste, foi que Deus me mostrou que quem muda somos nós. E que nós, somos, por essa natureza humana, nós mudamos. E aquele povo, gente, eles não receberam a promessa, eles não entraram na terra prometida porque eles foram idólatras. A palavra fala que eles adoravam a outros deuses, eles pecavam contra o Senhor. E por isso que eles não receberam o descanso deles na terra prometida. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês têm feito durante esse deserto na casa de vocês? Como é que está sendo esse deserto? Vocês têm adorado outros deuses? Porque no início eu disse assim: Senhor, esse tempo de quarentena eu vou ler todos os livros que tem aqui de Deus, a Bíblia eu vou ler, eu vou cumprir todos os meus objetivos na Bíblia. E aí, gente, vai passar a quarentena, será que você vai ter cumprido com esses seus objetivos perante Deus? Gente, o número de lives que tem hoje em dia no Instagram de cantores subiu muito. De pregações também. Mas na verdade Deus quer que você entre no seu quarto e procure Ele lá dentro e busque Ele. Porque quando você assiste outras lives, outros cantores, você está adorando outros deuses. E eu ainda digo mais, quando você assiste lives como essa, como o culto de hoje, e se alimentam só do culto de hoje, não substitui. Você precisa entrar no seu quarto para se alimentar de Deus. Porque Deus é um Deus de intimidade. Deus falava com Moisés. E durante muito tempo eu disse: Senhor,
Senhor, acho que o Senhor está sendo injusto comigo, porque eu não quero ser aquele povo que recebe a palavra de um pregador, não. Eu quero ser como Moisés, porque Moisés, ele ouvia a própria voz de Deus, sabe? Então você precisa se colocar à disposição para ouvir também a voz de Deus, porque Deus é um Deus que fala. Uma coisa que minha mãe fala muito é: não troque o seu feijão e arroz por um sanduíche, por uma pipoca, por qualquer coisa, porque não substitui. Então, o seu momento com Deus não substitui uma live que você vai assistir, uma pregação que você vai assistir, não substitui. E, Isabelle, eu queria até perguntar pra vocês aqui qual a diferença desse povo, que Isabelle é o mesmo povo, viu, gente? É o povo israelita, mas em tempos diferentes. E o que foi que aconteceu? Qual a diferença desse povo que estava com Moisés para esse povo que estava... Isso. Taíla acabou de falar. Cecília perguntou qual foi a diferença entre o povo que eu acabei de falar e o povo de Esdras. Que é o mesmo povo israelita, sendo que em épocas diferentes, entendeu? Mas foi justamente isso, o arrependimento. E esse arrependimento só foi gerado no coração deles porque eles disseram para Esdras: Esdras, a gente quer que você leia a palavra pra gente, a gente quer ouvir de você, a gente quer se alimentar desse Deus. E Esdras foi e leu. E a partir disso, eles começaram a quebrantar o coração deles. Eles começaram a se quebrantar diante de Deus. Porque eles estavam com sede de Deus. O povo estava cansado porque tinha construído a muralha e estava querendo ter sede de Deus, querendo conhecer mais Deus. E, gente, no versículo 3 diz assim: o povo confessou os seus pecados e o adorou. Então, confessar os pecados está totalmente ligado com a adoração a Deus. A forma que eu me entrego a Deus, a forma que eu me coloco diante de Deus. Poxa, Deus, eu erro muito, eu falho nisso, eu falho naquilo. O Senhor pode me dizer 1000 vezes que não é para fazer, mas eu continuo fazendo, Senhor Deus. E eu erro com isso, eu erro muito. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande que ela supre isso. E é justamente isso. O nosso arrependimento é uma forma de adorar a Deus. É uma forma de engrandecer o nome de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente demonstra nossa fraqueza, nossa fragilidade, a gente fica mais dependente de Deus. Diga aí: eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Porque quanto mais dependente de Deus, mais próximo você vai querer estar perto do seu Pai, sabe? Mais próximo você vai estar querendo ficar do seu Deus, porque você depende dele, você depende da orientação dele. E a palavra de Deus diz que um coração quebrantado alegra o nosso Deus, alegra o nosso Senhor, sabe? Então que nesse momento de deserto, você chegue diante de Deus e quebranta o seu coração. Você fale que quer melhorar, você coloque o que você está achando que está fazendo de errado, para que Deus possa te orientar, para que Deus possa te direcionar, sabe? Gente, isso é muito sério, porque quando você vê, gente, a terra que Deus havia prometido para o povo era uma terra que emanava leite e mel, era uma terra muito boa. E por desobediência do povo, eles não tiveram acesso a essa terra. Gente, eles sofreram no deserto, e eles não obtiveram a terra que Deus havia prometido para eles. E hoje, só a geração dele que teve esse acesso. E eu pergunto para vocês hoje, porque a gente apresentou aqui um deserto e um descanso. E todo deserto ele leva uma aprendizagem. A gente vai ter um descanso aqui na terra. A palavra fala em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Há tempo de luta, há tempo de paz. E a gente tá vivendo um tempo de luta e a gente vai chegar no nosso tempo de paz. Mas o que eu quero falar agora, para concluir e para deixar cravado na nossa mente, porque como cristão, às vezes a gente acaba esquecendo disso, que o nosso maior descanso, gente, o nosso maior descanso é a nossa eternidade. É a nossa eternidade. Então a gente precisa focar nisso, que por mais que a gente passe tribulações, gente, a quarentena vai passar. O deserto lá passou, os 40 anos passaram. E nós, quando a gente passa dessa quarentena, nós vamos continuar a nossa vida. E dificuldades ainda virão. E problemas ainda virão. Então, meus irmãos, eu falo para vocês que o deserto vai continuar.
Nosso deserto é Vai diário. nos O preparando. nosso deserto, ele é diário. Mas quando a gente se propõe a buscar ao Senhor e a ter uma vida de intimidade, esse deserto vira fichinha. Beira descanso. E se torna descanso. Que foi justamente o que os levitas disseram. Os levitas disseram que, ei, povo, se animem, deixem de chorar. Deixem, vocês já se arrependeram, agora é alegria, agora é ânimo, sabe? Ânimo, alegria, vão para suas casas, festejem, dividem a comida que vocês têm, porque o deserto também tem isso, o deserto também tem o descanso, entendeu? Não é aquilo de tribulação, não, tem um momento do descanso. E só para finalizar, eu vou ler agora Hebreus 4, 10. Hebreus 4, 10, amém? Quem puder tá abrindo agora pra gente finalizar. Porque quem entrar e descansar com Deus repousará de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou do seu trabalho. Portanto, façamos tudo para entrar e descansar com Deus, a fim de que não aconteça conosco o que aconteceu com aqueles que desobedeceram e por isso não conseguiram entrar. Aqui ele fala justamente sobre aquele povo, sobre a gente se propor a querer entrar nesse descanso passando pelo deserto e fazendo o certo, confiando em Deus, para não acontecer como já aconteceu. Amém, Jesus. Amém. Você que ainda não fez o seu pedido, vai sair rapidão, gente. Lembrem aí dos pedidos de oração. Podem digitar, A gente vai deixar tocar mais uma música. E a gente vai orar pelos pedidos, tá certo? Vamos deixar tocar mais uma música. E aí depois Bora, a gente... DJ. Pai, não quer complementar a palavra? Eu tiro nisso. Nós devemos tirar nisso também uma lição, uma reflexão rápida aqui. Observe que a gente só busca a água quando tem sede. A gente só busca comida quando tem fome. E a gente precisa entender essa necessidade de Deus, ela é constante. Essa necessidade de Deus, ela é sempre. A gente não deve estar se sentindo sempre abastecido diante de Deus, porque Deus é grandioso, é imenso, é imensurável, certo? E nós temos essa necessidade de sempre estar se alimentando dele, né? Então é esse alimento, essa busca. Observe como tem gente agora buscando mais a Deus. E eu fico imaginando, pensando, quando isso acabar, que isso vai acabar, qual será o nosso coração diante de Deus? Será que nós vamos ficar no mesmo coração contrito com Deus, a mesma busca com Deus, a mesma gratidão com Deus, ou não? Nós temos a mania de prometer 1000 coisas a Deus quando precisamos do emprego, quando precisamos fazer uma prova, quando estamos passando uma luta e como estando doente, nós prometemos 1000 coisas a Deus, fazemos voto a Deus. E logo que Deus nos dá a resposta, e logo que Deus nos traz, a gente esquece, mais. A gente esquece daquilo que Ele fez para nós no deserto, do alento que Ele nos trouxe, do alimento que Ele nos trouxe. Olha, o povo murmurava no deserto, Deus estava sempre mostrando milagre, o povo murmurando. Não era um povo grato. Amém? Um pedido de oração. Sim, antes de... Taila vai ler, mas eu já quero agradecer, gente. Apareceu agora a irmã... Gente, a irmã Miriam teve alta agora, viu, Glória gente? a Deus. Glória a Deus. E assim a gente tá muito feliz. Quando eu vi, eu tive vontade de falar na mesma hora. Estamos muito felizes mesmo. E agradecer também, a Rebeca completou ano, né, gente? Parabéns, Rebeca. Não sei se ela tá assistindo, tá certo? Deus abençoe. Vinícius, pode ler os pedidos de oração? Eu só recebi 2 pedidos aqui até agora, que foi pela família de Cláudia e a mãe de Alice. Tá. Ó, gente, esse entra e sai é normal, viu, gente? Foi porque o pai foi pedir um remédio, aí ele tá assim, entre e sai. Sim. Já Tá fala. no final. Então, oremos, vamos orar. Eu peço oração pelos dados que estão previstos
a previsão de que até mais ou menos o meio de maio, não é isso? O início de maio, O meio. Até o meio de maio, mais ou menos, há uma previsão para que haja 11 mil mortes, né? É isso. E 2 Pessoal, milhões de eu queria um infectados. espaço- E aí a gente precisa orar, esse é o meu pedido de oração hoje. Eu quero um espaço rapidinho para falar sobre essa questão. Tem muita gente, tem uns ignorando esses dados e tem outros superlativando, cai no medo. Estamos vivendo dois extremos, uns com medo demais e outros negligentes demais. Pessoal, esses dados não são falsos, isso é baseado em estatística, é um estudo feito. A matemática é perfeita, mas a medicina ela não é perfeita, tá? E isso significa dizer que se continuar nesse ritmo, nós poderemos chegar, ou seja, depende de nós, depende de nossa consciência e de nossa colaboração. Se permanecer do jeito que eu ando, quando eu vou trabalhar, eu atravesso 4 a 5 bairros periféricos. Ninguém está nem aí, tem gente ignorando realmente. Não estão usando máscara, estão andando de todo jeito. Os idosos na rua, eu vejo doentes na rua, entendeu? Então o pessoal está começando a coisa mais crítica. Então não vamos orar em relação a isso, né? Que nós tenhamos a consciência, nossa parte nós precisamos fazer. Ora, a morte passou no Egito matando os primogênitos, mas o povo de Deus teve que se trancar dentro de casa e manchar os umbrais para que a morte não pegasse. Isso se chama o quê? Cuidado. Isso se chama o quê? Isso se chama ter precaução. Né? A morte passou e levou, só não levou o povo de Deus que ficou dentro de casa e manchou os umbrais. Aqui a morte não entra, na sua casa a morte não entra. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, não devemos ser ignorantes. O crente não pode ser ignorante. Amém? Vamos orar quanto a isso, para que o povo tenha essa consciência, que a mão de Deus possa ser misericordiosa em nossas vidas. Eu estou precisando de oração também, mas eu estou aqui no momento, mas estou com muitas dores. Eu também Amém. um pedido de oração para a família de Nailma. Ela pediu, né? Ora por Miriam, Nailma, Miriam, Rebeca, que glória a completou Deus. ano hoje. Rebeca, Eu acho. E orar Família pela de Cláudia, mãe de Alice. família de Cláudia, mãe de Alice. Orar pela irmã Miriam. Vamos continuar. Amém. Glória a Vamos Deus. estar orando pelos pastores. Pessoal, precisamos estar ligados na questão dos cultos, tá? Estar inteirado. É o momento da gente estar em comunhão, distante, mas em comunhão. Ontem o pastor passou uma mensagem interessante sobre muita gente não estar ligado na questão do culto. É só quem realmente não pode, estiver trabalhando, mas não custa nada. Imagine quanto tempo você tira, sabe, assistindo lives, outras coisas, fazendo outras coisas, e talvez na hora do culto você não esteja nem aí, sabe, está nem aí para estar adorando ao Senhor. É um momento da gente estar em unidade. Isso não é brincadeira, isso é sério. Amém. Isso é sério. Nós temos gratidão a Deus, nós temos pedido, mas também ser grato a Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando. Antes da música, né? Vamos orar. Vamos estender as mãos pro pessoal. Amém. A gente estende a mão para vocês que estão Estenda a mão para nós também, nós estamos A precisando gente muito mais. orar, Aleluia. tá certo? Eu estou com problema de saúde, orem por mim, tá certo? Orem por nós vamos estar orando por vocês também, amém? Pode orar, Thaís. Pai maravilhoso, Deus Sim, santo Deus e amado, eterno, nós Deus glorificamos e te Deus, agradecemos, dessas Deus, porque tu és pessoas, fiel, Deus, nós Deus, colocamos Deus, em tuas Glória a mãos, Deus, Senhor. aleluia. A vida de cada um que está assistindo, Senhor. Recebe, Deus Em nome amado, de os Jesus, nossos vem pedidos. incomodar aqueles que estão esquecendo Em de nome de assistir, Jesus, Senhor Deus, Pai as amado. atuais que são importantes. Em nome de Jesus, A nós gente viu, Senhor concordamos. Deus, que a gente não deve se deter, Senhor Deus, somente a uma live, Sim, Senhor Deus, Deus, é verdade. e que a gente deve buscar mais Em a nome Ti, de Pai Jesus, amado, Pai e querido. que assim seja, Espírito Santo, que a todo momento Em o nome Senhor de esteja nos Jesus. Amém, mandando Deus. para te buscar mais, para Incomoda, amar Santo mais pelo Espírito. nosso irmão, para se preocupar mais com o outro, para lembrar que a Amém, minha Deus. vida, Senhor Deus, Aleluia. não só tem eu, tem um monte de gente ao meu redor e eu não sou Amém, o protagonista da minha vida sem é Deus, Cristo. Então que a gente venha lembrar sempre de Em orar nome pelos de nossos Jesus. irmãos. Amém. E eu coloco em tuas mãos cada pedido de oração. Glória a cada Deus, família. recebe, Eu Deus coloco, querido. Senhor Deus, em tuas Cada mãos, vida, casais, cada as gratidão, famílias, Senhor. que eles venham Pastor saber da que igreja,
igreja, a diaconia da igreja, a liderança da igreja, Pai amado. A irmã Miriam, Pai amado, conserva ali a saúde, Pai amado. Restabelece ela cada dia, essa mulher firme, guerreira, de fé, que é exemplo de fé para todos nós, Pai querido. Em nome de Jesus, esteja nela, na casa dela, que é o nosso exemplo de fé, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Em nome de Jesus, Pai querido. Nós declaramos bênção a ela, Pai amado. Senhor Deus, possa preencher os nossos Pai, nós te corações, Pai. pedimos também, Senhor Deus, pelos números, Senhor Deus, que Amém. são Senhor previstos. Oh Deus, Espírito Santo, nós sabemos, nós cremos Aleluia, que Tu és o Deus de poder, Amém, Senhor Senhor. Deus. Tu és um Deus de milagres, Senhor Amém, Deus. Senhor Nós Deus, colocamos é essa verdade. proporção, Em nome de Senhor Jesus, Deus. Pai. Em nome de Pai, em Jesus. nome de Chega Jesus, com ó consciência, Senhor Deus, nas casas das pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cremos que muitas coisas ainda iriam Dá-nos acontecer, paciência, mas Pai o amado. Senhor, Pai, o Dá-nos Senhor tem sido perseverança. maior Aplica em nossas nossa fé, vidas Pai e o Senhor amado. continuará Nos acalma, sendo. Pai querido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, Por porque o tudo. Senhor já nos Nós dá já o cremos, descanso. Pai Deus, Porque é o nosso verdade, descanso, Deus, Senhor continua Deus, trabalhando, o Deus, nosso Essa estatística, descanso Senhor Deus, para está ti em está Ti. errada, Pai O amado. Senhor, Por muito tua obrigado, direita. Senhor Nós Deus. cremos Em na nome de revelação da Jesus, nós te palavra. agradecemos. Nós Nós te cremos, Pai agradecemos. amado. Em nome de Nós cremos, Pai Jesus. querido. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns para a Rebeca. Vamos cantar parabéns para a Rebeca. Pessoal, todos nós vamos agora. Parabéns para a Rebeca, tá? 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns pra querida. Ô glória, que Deus te abençoe, Rebeca. Que dê sempre experiência. Essa menina aí, batalhadora, guerreira, firme na palavra, firme nas promessas. Isso é a coluna da sua casa, amém? A gente quer finalizar com essa música, que você possa receber esse amor de Deus na sua casa, que você possa declarar que você é mais uma vítima desse amor de Deus, e que Ele nos tem desde esse primeiro dia, que Ele nos planejou quando a gente estava na barriga da nossa mãe, e que ainda há promessas a se cumprir nas nossas vidas, e que ainda há muito mais a acontecer. Amém? Presta atenção essa letra. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se abriu.
pra vocês. Amém. Deus é uma